Prosperidade para Touro. O que pode estar se formando nos bastidores? Se você é de Touro, pare tudo o que está fazendo agora e preste muita atenção no que vai ouvir nos próximos minutos. Porque existe algo se formando silenciosamente na sua vida, algo que você talvez ainda não tenha percebido, mas que pode mudar completamente a direção dos seus próximos meses. Eu sei que você já passou por fases difíceis. Eu sei que muitas vezes você sentiu que o mundo estava pedindo demais de você sem devolver quase nada. Mas o que está se desenhando agora nos bastidores da sua história é diferente de tudo o que você já viveu antes. Existe uma energia de prosperidade que está chegando de mansinho, como a chuva fina que vai molhando a terra aos poucos até que de repente tudo começa a brotar. E esse momento de florescer pode estar mais perto do que você imagina. O que eu vou compartilhar com você hoje não é uma promessa vazia. É uma leitura profunda sobre o que as energias estão preparando especificamente para quem nasceu sob o signo de Touro. São 8 fases que vão revelar camada por camada o que está por vir. E eu preciso te pedir uma coisa: não saia antes do final, porque a última fase carrega uma mensagem que pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Fase 1. Existe uma coisa sobre você que muita gente não entende, e talvez você mesmo tenha dificuldade de enxergar com clareza. Você carrega dentro de si uma força que não faz barulho, uma força que não precisa de palco nem de aplausos para existir. É como aquela árvore antiga que fica ali no mesmo lugar por décadas, firme, com as raízes tão profundas que nenhuma tempestade consegue derrubar. Você é assim. Você não se move por impulso, você não toma decisões de cabeça quente, e é justamente por isso que quando você decide alguma coisa, quando você realmente coloca aquilo no coração, nada neste mundo consegue te tirar do caminho. Essa força silenciosa é o seu maior tesouro, e é exatamente ela que está sendo ativada neste momento. O universo reconhece quem tem paciência, quem sabe esperar o tempo certo, quem não desperdiça energia correndo atrás de coisas que não valem a pena. E você, querido Touro, você é mestre nessa arte. Mas deixa eu te contar algo importante. Essa paciência que você tem, essa capacidade de esperar, ela não é passividade. Muito pelo contrário. Enquanto os outros estavam correndo de um lado para o outro sem direção, você estava plantando sementes. Sementes que ninguém viu, sementes que ninguém reconheceu, sementes que muitas vezes nem você mesmo lembrava que tinha colocado na terra. Pois bem, essas sementes estão começando a germinar agora. Sabe aquela sensação de que algo está diferente no ar? De que existe uma mudança sutil acontecendo ao seu redor, mas que você ainda não consegue nomear? Isso é o começo. Isso é a primeira rachadura na casca da semente que está brotando debaixo da superfície. E o mais bonito de tudo é que esse processo não pode ser apressado. Ele vai acontecer no seu ritmo, no ritmo de Touro, que é o ritmo da própria natureza. Assim como a primavera não chega antes da hora, assim como o fruto não amadurece antes do tempo, o que está vindo para você vai se revelar no momento perfeito. E esse momento está se aproximando mais rápido do que você pensa. Existe um ciclo energético que está se fechando na sua vida, um ciclo que começou há muito tempo atrás, talvez anos, talvez até mais. E quando um ciclo se fecha, ele abre espaço para algo novo entrar. Pense nisso como uma porta que esteve trancada por muito tempo e que finalmente está sendo destrancada. Você não precisa forçar nada, você não precisa empurrar essa porta com violência. Basta estar pronto, basta estar presente, basta estar com o coração aberto para receber. E eu sei que você está pronto. Eu sei porque se você não estivesse, você não estaria aqui ouvindo essas palavras agora. O simples fato de você ter chegado até este vídeo já é um sinal de que algo dentro de você sabe que é hora de prestar atenção. A sua intuição te trouxe aqui. Confie nela. E sabe o que mais? Essa intuição de Touro é uma das mais poderosas de todo o zodíaco. Porque ela não é feita de fantasia, ela é feita de experiência, de vivência, de tudo o que você já atravessou e que moldou a pessoa que você é hoje. Cada dificuldade que você enfrentou afiou essa intuição como uma pedra afia uma lâmina. E agora, essa mesma intuição está sussurrando no seu ouvido que algo grandioso está se formando. Não ignore esse sussurro. Ele é mais real do que muitas das vozes que gritam ao seu redor tentando te convencer do contrário. Existe também algo muito importante que precisa ser dito aqui. Você não é apenas forte, você é sábio. A sabedoria de Touro não vem dos livros, vem da terra, vem das estações, vem dos ciclos que você observou ao longo de toda a sua vida. Você sabe, mesmo que inconscientemente, que existe um tempo para semear e um tempo para colher. E a sabedoria de respeitar esses tempos é o que separa quem constrói algo duradouro de quem constrói castelos de areia. O que você está construindo é feito de pedra, é feito de raiz, é feito de verdade. E nada disso vai desmoronar.
Nas próximas fases, eu vou te mostrar exatamente o que essa intuição está tentando te dizer. Cada camada vai revelar um pedaço do que está por vir. E quando você chegar ao final, vai entender por que precisava estar aqui hoje. Fase 2. Agora eu preciso falar sobre algo que talvez cause um leve desconforto, mas que é absolutamente necessário para você entender o que vem pela frente. Nos últimos tempos, você esteve carregando um peso que não é seu. Eu não estou falando de peso físico, estou falando de preocupações, de medos, de responsabilidades que foram colocadas nos seus ombros por outras pessoas. Você, como o bom touro que é, aceitou carregar tudo isso sem reclamar. Porque é da sua natureza ser forte, ser confiável, ser aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de um ombro firme. Mas existe um preço por ser sempre a fortaleza dos outros. E esse preço é que muitas vezes você esquece de cuidar de si mesmo. Muitas vezes você coloca as suas próprias necessidades em último lugar, como se os seus sonhos fossem menos importantes do que os sonhos de quem está ao seu redor. E isso, meu querido touro, precisa mudar. Não porque você deva se tornar uma pessoa egoísta, longe disso. Mas porque uma árvore que não cuida das próprias raízes não consegue dar sombra para ninguém. Você precisa se nutrir primeiro para depois nutrir os outros. E a boa notícia é que a energia que está chegando agora traz exatamente isso, uma oportunidade de reconectar com aquilo que realmente importa para você. Sabe aquele sonho que você guardou no fundo do peito? Aquele desejo que você parou de alimentar porque a vida ficou corrida demais? Aquela vontade que você foi empurrando para depois até que o depois virou nunca? Pois é, esse sonho está pedindo passagem de novo. Ele está batendo na porta do seu coração com uma insistência que você não vai conseguir ignorar por muito mais tempo. E não é por acaso que isso está acontecendo justamente agora. Existe um alinhamento energético que favorece Touro de uma forma muito especial neste período. É como se o próprio universo estivesse criando as condições perfeitas para que você finalmente dê atenção àquilo que a sua alma está pedindo há tanto tempo. Mas para aproveitar essa janela de oportunidade, você precisa fazer algo que talvez não esteja acostumado a fazer. Você precisa se dar permissão. Permissão para querer mais. Permissão para sonhar de novo. Permissão para acreditar que você merece aquilo que deseja. Eu sei que parece simples, mas para muitos taurinos, essa é a parte mais difícil. Porque vocês foram ensinados a ser práticos, a manter os pés no chão, a não criar expectativas altas demais. E tudo isso tem o seu valor, claro que tem. Mas existe uma diferença enorme entre ser realista e ser limitado. Ser realista é entender o terreno onde você está pisando. Ser limitado é se recusar a olhar para o horizonte. E agora é hora de olhar para o horizonte. Agora é hora de levantar os olhos e perceber que o campo à sua frente é muito mais vasto do que você estava enxergando. As possibilidades que existem para você neste momento são reais, são concretas, são alcançáveis. Mas elas exigem que você primeiro acredite que são possíveis. Pense no girassol. Ele não cresce olhando para o chão. Ele cresce buscando a luz. E mesmo quando o céu está nublado, ele continua apontando para cima, porque sabe, por instinto, que o sol vai voltar a aparecer. Seja como o girassol. Aponte para cima. Busque a luz. Mesmo que agora pareça que as nuvens estão densas demais, o sol está lá, escondido, esperando o momento certo para brilhar sobre você com toda a sua força. Essa fase é sobre isso. É sobre abrir a mente e o coração para receber aquilo que já está a caminho. Não resista. Não duvide. Não sabote o que está nascendo com pensamentos de medo ou de escassez. Eu sei que a vida te ensinou a ser cauteloso, e essa cautela tem o seu valor. Mas existe um momento em que a cautela se transforma em prisão, e esse momento é quando ela te impede de dar passos que o seu coração está implorando para dar. Você não precisa abandonar a sua natureza prática para sonhar. Você pode ser prático e sonhador ao mesmo tempo. Pode manter os pés no chão e ainda assim olhar para as estrelas. Porque é justamente essa combinação, essa mistura de solidez e esperança, que faz de Touro um signo tão especial. Você viveu tempo suficiente para saber que a vida tem os seus ciclos, e que depois de todo o inverno vem uma primavera. A sua primavera está chegando. Deixe-a entrar. Abra as janelas da alma e deixe que o perfume das flores novas invada cada canto do seu ser. Porque é exatamente isso que está acontecendo, uma renovação completa que começa de dentro para fora. Fase 3. Vamos falar agora sobre algo que vai tocar diretamente a sua vida financeira, e eu preciso que você ouça isso com o coração bem aberto. A relação de Touro com o dinheiro sempre foi especial. Você não é uma pessoa que desperdiça, você sabe o valor de cada centavo que entra na sua vida. Você aprendeu desde cedo que as coisas têm preço,
que o esforço tem valor, que nada vem de graça. E essa sabedoria te trouxe até aqui. Mas essa relação também carrega algumas feridas antigas. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil de conseguir, que só os outros têm sorte, que para gente como você as coisas nunca vêm fácil. Essas crenças foram plantadas no seu coração como ervas daninhas, e mesmo que você não perceba, elas continuam lá, sugando a energia que poderia estar alimentando a sua prosperidade. Mas o que está acontecendo agora é que essas raízes velhas estão sendo arrancadas. Não de uma vez só. Porque nada na vida de Touro acontece de forma brusca, mas aos poucos, com firmeza, com determinação. Você está sendo convidado a criar uma nova relação com a abundância. Uma relação que não é baseada no medo de perder, mas na confiança de que sempre haverá o suficiente. Pense na natureza por um momento. Uma macieira não se preocupa se vai dar frutos no ano que vem. Ela simplesmente faz o que precisa fazer, absorve a luz do sol, puxa a água da terra, fortalece os seus galhos. E quando chega a estação certa, os frutos aparecem naturalmente. Você precisa aprender a funcionar assim. Fazer a sua parte com dedicação e confiar que os frutos virão. E eles vão vir. Existe um movimento financeiro se formando na sua direção que pode te surpreender. Não estou falando de loteria nem de sorte grande, estou falando de oportunidades reais que vão aparecer porque você esteve se preparando, mesmo sem saber que estava. Talvez seja uma proposta de trabalho diferente, talvez uma ideia que finalmente vai encontrar o terreno certo para crescer, talvez uma fonte de renda que você nem considerava como possibilidade. O ponto é que o dinheiro está tentando fluir na sua direção, mas para que ele chegue, você precisa remover os bloqueios que estão no caminho. E o maior bloqueio que um taurino enfrenta não é a falta de esforço, é a falta de crença no próprio merecimento. Quantas vezes você já disse para si mesmo que não era bom o suficiente, que não sabia o bastante, que outras pessoas mereciam mais do que você? Essas palavras têm poder. Elas criam muros invisíveis que impedem a prosperidade de entrar na sua vida. Mas agora, neste momento, você tem a chance de derrubar esses muros. Não com força bruta, mas com uma decisão simples e poderosa, a decisão de se ver com outros olhos. Você trabalhou duro a vida inteira. Você foi honesto, foi dedicado, foi persistente. E tudo isso conta. Tudo isso tem valor. Tudo isso está sendo reconhecido pelo universo neste exato momento. A prosperidade que está se formando para você não é caridade, é consequência. É o retorno natural de tudo o que você plantou com suor e com amor ao longo dos anos. Pense em um rio que encontra uma pedra no caminho. Ele não para. Ele não desiste. Ele vai contornando, devagar, com paciência, até que a água encontra uma passagem. E quando encontra, flui com uma força renovada que nada consegue deter. A sua prosperidade é esse rio. Ela esteve contornando obstáculos durante anos, buscando a passagem certa, e agora finalmente encontrou o caminho livre até você. Aceite isso. Receba isso. Permita que isso faça parte da sua história a partir de agora. Não coloque mais pedras no caminho com pensamentos de dúvida ou de culpa. Você não está tirando de ninguém ao receber o que é seu. A abundância do universo não é um bolo que diminui quando alguém pega um pedaço. Ela é como o sol, que brilha para todos sem nunca se esgotar. Então abra os braços. Abra o coração. E receba com gratidão tudo o que está chegando. Porque o que está vindo é bom, e você merece cada pedaço disso. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Fase 4. Agora eu quero falar sobre os seus relacionamentos, porque existe uma transformação profunda acontecendo nessa área da sua vida que você precisa entender. Touro é um signo que valoriza a estabilidade acima de quase tudo. Você quer saber com quem pode contar, quer ter certeza de que as pessoas ao seu redor são verdadeiras, e quando você confia em alguém, você entrega o coração inteiro. Isso é lindo. Isso é uma das coisas mais nobres sobre quem nasceu sob este signo. Mas também é uma das coisas que mais causa dor. Porque ao longo da vida, você provavelmente foi traído por essa confiança mais de uma vez. Pessoas que você amava de verdade, pessoas em quem você acreditava cegamente, de repente mostraram que não mereciam o que você ofereceu. E cada uma dessas experiências deixou uma marca. Não uma cicatriz visível, mas uma marca no coração que fez você ir se fechando aos poucos. Ficou mais difícil confiar. Ficou mais difícil se abrir.
Ficou mais difícil deixar alguém entrar no seu espaço sagrado. E tudo isso é compreensível. Mas o que eu preciso te dizer agora é que essa fase de proteção está chegando ao fim. Não porque as suas defesas não tenham servido para nada, elas serviram. Elas te protegeram quando você precisava de proteção. Mas agora, mantê-las no lugar está te custando mais do que te protegendo. É como uma fortaleza que foi construída para resistir a um cerco, mas que agora, com a guerra terminada, está impedindo que a brisa fresca entre pelas janelas. Está na hora de abrir as portas. Está na hora de deixar o ar circular de novo. E isso não significa que você precisa se tornar ingênuo, não significa que precisa confiar em todo mundo sem critério. Significa apenas que você pode escolher, de forma consciente e adulta, permitir que novas conexões entrem na sua vida. Existe alguém se aproximando, ou talvez alguém que já está por perto mas que você ainda não enxergou com a devida atenção. Essa pessoa carrega uma energia que complementa a sua de uma forma que você não esperava. Pode ser um novo amigo que vai se tornar essencial, pode ser um amor que vai surpreender, pode ser um reencontro que vai curar feridas antigas. O formato exato eu não posso dizer, porque cada caminho é único. Mas o que eu posso afirmar com segurança é que a energia relacional de Touro está passando por uma renovação completa neste período. E para que essa renovação aconteça da melhor forma possível, você precisa estar disposto a soltar o que já não serve mais. Talvez existam relações na sua vida que estão te prendendo no passado. Pessoas que só te procuram quando precisam de algo. Pessoas que drenam a sua energia sem dar nada em troca. Pessoas que te fazem sentir pequeno quando você deveria se sentir gigante. Essas conexões precisam ser reavaliadas. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a clareza de quem sabe o que merece. Você merece pessoas que olhem para você e vejam o tesouro que você é. Pessoas que valorizem a sua lealdade, que respeitem o seu tempo, que celebrem as suas conquistas como se fossem delas. E essas pessoas existem. Elas estão esperando por você do outro lado das muralhas que você construiu. Basta ter a coragem de começar a abri-las. Pense em um jardim que ficou fechado por muito tempo. As flores ainda estão lá, mas precisam de visitantes para serem admiradas. Precisam de abelhas para serem polinizadas. Precisam de vento para espalhar as suas sementes. Um jardim fechado é bonito, mas um jardim aberto é vivo. E é isso que os seus relacionamentos pedem agora: vida, movimento, troca. Não se trata de quantidade. É muito melhor ter 2 amigos verdadeiros do que 20 conhecidos superficiais. Quando você fizer essa seleção com o coração, vai perceber que as conexões que ficarem serão tão fortes e tão nutritivas que vão mudar completamente a forma como você se sente no mundo. Vai sentir que pertence. Vai sentir que é visto. Vai sentir que existe gente neste mundo que realmente se importa com você, não pelo que você faz por elas, mas simplesmente por quem você é. Fase 5. Existe uma área da sua vida que raramente aparece nas conversas, mas que tem um poder enorme sobre tudo o que você faz, tudo o que você sente, e tudo o que você atrai. Essa área é a sua saúde, e não estou falando apenas da saúde do corpo, estou falando da saúde da mente, da saúde emocional, da saúde da sua energia como um todo. Touro é regido por Vênus, o planeta da beleza e do prazer. Isso significa que o seu corpo responde de forma muito intensa àquilo que lhe dá prazer, e também àquilo que lhe causa desconforto. Quando você está bem, quando está em equilíbrio, quando está fazendo coisas que alimentam a sua alma, o seu corpo reflete isso. Você tem mais energia, mais disposição, mais vitalidade. Mas quando algo está errado, quando existe um desequilíbrio emocional que você não está enfrentando, o corpo grita. E talvez ele esteja gritando há algum tempo. Talvez você tenha ignorado esses sinais, empurrado para debaixo do tapete, dito para si mesmo que era só cansaço, que ia passar. Mas o corpo não mente. Ele é o espelho mais honesto que existe. E o que ele está te pedindo agora é atenção. Não uma atenção desesperada, não uma corrida ao médico por medo, mas uma atenção carinhosa, como a de um jardineiro que cuida do seu jardim todos os dias. Regar um pouco aqui, podar um pouco ali, dar sol onde precisa de sol e sombra onde precisa de sombra. O seu corpo é o seu jardim mais precioso. E ele precisa desse cuidado agora mais do que nunca. Porque o que está chegando para você, toda essa prosperidade, toda essa renovação nos relacionamentos, toda essa transformação, tudo isso vai exigir energia. E se o seu corpo não estiver preparado para sustentar essas mudanças, você não vai conseguir aproveitá-las como deveria. Pense nisso como preparar o solo antes de plantar. Um agricultor sábio não joga sementes na terra dura e seca esperando que elas brotem.
Ele primeiro prepara o terreno, afofa a terra, adiciona nutrientes, garante que haja água suficiente. Só depois ele planta. E é exatamente isso que você precisa fazer com o seu corpo neste momento. Preparar o terreno. Isso pode significar coisas diferentes para cada pessoa. Talvez para você signifique começar a caminhar ao ar livre, sentir o vento no rosto, reconectar com a natureza que é tão importante para o seu signo. Talvez signifique prestar mais atenção ao que você come, não com rigidez ou punição, mas com amor e consciência. Talvez signifique finalmente dar atenção àquela dor que insiste em aparecer, aquele desconforto que você vem ignorando. Seja o que for. Faça isso por você. Faça isso porque você se ama o suficiente para cuidar do templo que abriga a sua alma. E tem mais uma coisa que preciso mencionar aqui: a saúde emocional. Touro tem uma tendência a guardar as emoções, a engolir o que sente, a não demonstrar quando está machucado. Isso com o tempo cria uma pressão interna que pode se manifestar de muitas formas: ansiedade, insônia, irritação sem motivo aparente, uma tristeza que parece não ter explicação. Se você está sentindo alguma dessas coisas, saiba que não é fraqueza. É o seu corpo e a sua mente pedindo para serem ouvidos. Permita-se sentir. Permita-se chorar se precisar. Permita-se desabar nos braços de alguém que te ama. Porque é justamente quando você se permite ser vulnerável que a cura acontece. Pense na chuva. Ela não pede licença para cair. Ela simplesmente cai, e ao cair, lava tudo, limpa tudo, renova tudo. As suas lágrimas são a sua chuva interior. Elas limpam o que precisa ser limpo, curam o que precisa ser curado, renovam o que precisa ser renovado. Não tenha vergonha delas. Elas são sagradas. E a cura que está disponível para você neste momento é profunda, é real. E vai mudar a sua relação com o seu próprio corpo de uma forma que você nem imagina. Você vai descobrir que quando cuida de si mesmo com carinho, tudo ao redor começa a melhorar também. As dores diminuem. O sono melhora. A disposição volta. E aquela sensação de peso que você carregava nos ombros vai ficando cada vez mais leve, até que um dia você acorda e percebe que ela simplesmente foi embora. Fase 6. Agora preste muita atenção, porque esta fase fala sobre algo que pode mudar radicalmente o rumo da sua vida se você entender a mensagem por completo. Estou falando sobre propósito. Essa palavra que parece grande demais, abstrata demais, distante demais. Mas que na verdade é mais simples e mais próxima do que você pensa. Propósito não é um destino grandioso que só alguns privilegiados conseguem alcançar. Propósito é aquela coisa que faz o seu coração bater mais forte, aquela atividade que faz o tempo desaparecer, aquele assunto sobre o qual você poderia falar por horas sem se cansar. E você, Touro, tem um propósito que está latejando dentro de você há muito tempo. Talvez você já saiba qual é, talvez tenha apenas uma vaga sensação, mas de qualquer forma, ele está lá, pulsando, esperando. O problema é que a vida foi te empurrando para caminhos que nem sempre estavam alinhados com esse chamado interior. As contas para pagar, as responsabilidades, as expectativas dos outros, tudo isso foi te afastando aos poucos daquilo que realmente faz sentido para a sua alma. E não tem nada de errado com ter sido responsável, não tem nada de errado com ter colocado a família e as obrigações em primeiro lugar. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Mas agora existe uma voz interior que está ficando cada vez mais alta. Uma voz que diz que chegou a hora de também cuidar daquilo que alimenta o seu espírito. Sabe aquela coisa que você sempre quis fazer mas nunca teve coragem de começar, ou que começou e teve que parar por algum motivo, ou que todo mundo disse que era bobagem, que era tarde demais, que não ia dar em nada. Pois é exatamente sobre isso que eu estou falando. Essa coisa, esse chamado, esse desejo que não morre por mais que você tente ignorá-lo, ele é o seu propósito te chamando pelo nome. E a energia que está disponível para Touro neste momento é incrivelmente favorável para retomar esse caminho. É como se o universo estivesse abrindo uma clareira no meio da floresta densa e dizendo para você passar. O caminho está limpo. Os obstáculos estão sendo removidos. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. E eu sei que dar o primeiro passo é a parte mais difícil. Porque quando você está parado há muito tempo, os pés parecem colados no chão. A inércia é poderosa. Mas você é mais poderoso do que a inércia. Você é Touro. Quando um touro decide se mover, nada no mundo consegue pará-lo. Então decida. Decida agora, neste momento, que você vai honrar aquilo que o seu coração está pedindo. Não precisa ser um salto gigante. Pode ser um passo pequeno. Um telefonema. Uma pesquisa. Uma conversa.
Qualquer movimento na direção certa já é o suficiente para quebrar a inércia e colocar a roda em movimento. E uma vez que a roda começa a girar, ela ganha força sozinha. Cada passo puxa o próximo. Cada conquista alimenta a próxima. E antes que você perceba, estará vivendo de uma forma que nem nos seus melhores sonhos imaginou possível. Existe uma beleza enorme em descobrir o propósito numa fase madura da vida. Porque quando você era jovem, o propósito era confundido com ambição, com carreira, com status. Mas agora, com toda a experiência que carrega, você sabe que propósito é algo muito mais profundo. É aquilo que faz você se sentir vivo por dentro, aquilo que dá sentido ao simples ato de acordar pela manhã. E quando você encontra isso, ou melhor, quando você se permite viver isso, tudo muda. A rotina deixa de ser pesada. Os dias deixam de ser todos iguais. Existe um brilho novo nos olhos, uma energia nova no corpo, uma alegria que vem de um lugar tão profundo que nada do lado de fora consegue apagar. E não deixe ninguém te dizer que é tarde demais. Não existe isso de tarde demais quando se trata de viver com propósito. A natureza não olha para o calendário antes de criar algo belo. Uma flor que desabrocha no final do verão não é menos bonita do que a que desabrochou no início. Na verdade, muitas vezes ela é mais resistente, mais perfumada, mais admirada, justamente porque teve mais tempo para se preparar. Você teve mais tempo para se preparar do que a maioria. E isso é uma vantagem, não uma desvantagem. O propósito não é algo que você encontra lá fora. É algo que já está dentro de você, esperando permissão para se manifestar. Dê essa permissão. Hoje. Agora. O mundo precisa daquilo que só você pode oferecer. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Fase 7. Chegamos a uma fase que vai mexer com algo muito profundo dentro de você. E eu preciso que você esteja totalmente presente para absorver cada palavra. Estou falando sobre perdão. E antes que você pense que eu vou pedir para você perdoar alguém que te machucou, espere. O perdão de que estou falando é diferente. É o perdão mais difícil que existe, e ao mesmo tempo o mais libertador. Estou falando sobre perdoar a si mesmo. Sim, você ouviu certo. Perdoar a si mesmo. Porque dentro de cada taurino existe uma lista invisível, uma lista de arrependimentos, de decisões que gostaria de ter tomado diferente, de palavras que gostaria de ter dito ou de não ter dito, de caminhos que gostaria de ter seguido. Essa lista pesa. Ela pesa mais do que qualquer carga física que você já carregou. E talvez você nem perceba o quanto ela está te segurando no passado, impedindo que você avance com leveza para o futuro. Pense em uma árvore que tem uma pedra amarrada em um dos seus galhos. Ela até consegue crescer, mas cresce torta, inclinada para o lado do peso. Se alguém cortar a corda e libertar o galho, a árvore pode finalmente se endireitar e crescer para cima como sempre quis. Essa pedra são os seus arrependimentos. E este é o momento de cortar a corda. Você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Essa frase é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que merece ser repetida. Você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Toda decisão que você tomou, mesmo aquelas que hoje parecem erradas, foi tomada com base nas informações e nos recursos que você tinha disponíveis na época. Culpar-se agora, com o conhecimento que você tem hoje, não é justo. É como culpar uma criança por não saber algo que só se aprende na fase adulta. Não faz sentido. Então liberte-se. Solte o peso. Deixe ir. Cada erro foi uma aula. Cada tropeço foi um degrau. Cada lágrima regou algo que hoje faz parte de quem você é. E quem você é, com todas as marcas, com todas as cicatrizes, é alguém extraordinário. Alguém que atravessou tempestades e continuou de pé. Alguém que caiu e levantou tantas vezes que já perdeu a conta. Alguém que mesmo nos momentos mais escuros nunca perdeu completamente a esperança. Isso é força. Isso é resiliência. Isso é a essência de Touro. E quando você se perdoa, quando solta aquela lista de arrependimentos, acontece algo que se parece com magia. A energia que estava sendo usada para carregar esse peso fica livre. E essa energia liberada é enorme. Você vai sentir como se tivessem tirado uma mochila de pedras das suas costas. De repente, tudo fica mais leve. Os passos ficam mais firmes. A respiração fica mais profunda. O sorriso fica mais genuíno. E as oportunidades que estão chegando vão encontrar em você alguém aberto, alguém disponível.
Alguém pronto para receber sem culpa e sem medo. O perdão próprio também abre espaço para que você perdoe os outros com mais facilidade. Não porque eles mereçam, mas porque você merece a paz que vem com o perdão. Guardar rancor é como segurar um pedaço de carvão quente com a mão nua esperando que o outro se queime. Quem sofre é você. Então solte. Solte tudo. Solte o que doeu, o que decepcionou, o que traiu a sua confiança. Não por eles, mas por você. Porque você merece caminhar leve daqui para frente. Imagine uma tarde de outono, as folhas secas caindo das árvores, cobrindo o chão com uma camada dourada. Essas folhas são os seus arrependimentos. Elas já cumpriram o seu papel. Elas já alimentaram a árvore enquanto estavam verdes. Mas agora é hora de deixá-las cair. É hora de confiar que novas folhas virão na próxima estação, mais verdes, mais fortes, mais bonitas. E o caminho que se abre quando você se liberta dessas correntes é mais bonito do que qualquer coisa que você já viu. É um caminho de flores, de luz, de possibilidades infinitas. Você já caminhou tanto carregando pesos que não eram seus, que nem percebeu o quanto ficou forte no processo. Mas agora, sem esses pesos, imagine o quão longe você pode ir. Imagine o que pode conquistar quando toda a sua energia estiver disponível para criar, para amar, para viver plenamente. O perdão é a chave que abre essa porta. E ela está nas suas mãos. Use-a. E o caminho que se revela do outro lado está esperando por você. Fase 8. Esta é a última fase, e eu preciso que você guarde cada palavra no coração, porque o que eu vou dizer agora é a síntese de tudo o que conversamos até aqui. Existe uma lei na natureza que poucos entendem de verdade, mas que governa absolutamente tudo o que acontece no universo. É a lei da colheita. Tudo o que é plantado, um dia é colhido. Sem exceção. Sem escape. Sem atraso permanente. Pode demorar, pode parecer que a colheita nunca vai chegar, mas ela chega. Sempre chega. E você, touro, plantou muito ao longo da sua vida. Plantou com as mãos calejadas pelo trabalho. Plantou com o coração partido, mas ainda generoso. Plantou com os olhos cheios de lágrimas, mas sem nunca desistir. Cada gesto de bondade que você teve, cada sacrifício que fez pela sua família, cada vez que engoliu o choro e seguiu em frente, tudo isso foi semente. E agora, finalmente, a estação da colheita está se aproximando. Não estou falando de uma colheita qualquer. Estou falando de uma colheita abundante, daquelas que enchem o celeiro até transbordar. Porque o tanto que você plantou ao longo dos anos é mais do que a maioria das pessoas planta em várias vidas. Você foi generoso quando podia ter sido egoísta. Você foi paciente quando podia ter explodido. Você foi fiel quando podia ter desistido. E tudo isso conta. Tudo isso está registrado na grande contabilidade do universo. E agora é o momento do retorno. Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. A colheita não cai do céu. Ela precisa ser recolhida. Você precisa ir até o campo e colher os frutos com as suas próprias mãos. Isso significa estar atento às oportunidades que vão surgir. Significa dizer sim quando o medo mandar dizer não. Significa sair da zona de conforto quando cada fibra do seu corpo estiver pedindo para ficar. Porque a abundância pode estar à sua porta, mas se você não abrir, ela vai embora. Não por castigo, mas porque a vida respeita o seu livre-arbítrio. Se você escolhe não receber, a vida aceita essa escolha e leva a oferta para outro lugar. Então não faça isso consigo mesmo. Não sabote a sua própria colheita. Não diga que não merece, não diga que é bom demais para ser verdade, não diga que essas coisas não acontecem com gente como você. Porque acontecem sim. E estão acontecendo agora. A prosperidade que está se formando nos bastidores da sua vida é real. Ela é tangível. Ela tem nome, tem endereço, tem data para chegar. E quando ela chegar, eu quero que você esteja de braços abertos, com o coração limpo, com a mente livre de dúvidas e de medos. Quero que você olhe para tudo o que está chegando e diga com convicção: eu mereço isso. Porque você merece. Cada pedaço, cada migalha, cada grão dessa abundância é fruto do que você plantou. E ninguém pode tirar isso de você. Pense no oceano por um momento. Todas as gotas de chuva que caem sobre a terra, eventualmente, encontram o seu caminho até o mar. Algumas vão pelos rios, outras infiltram no solo e percorrem caminhos subterrâneos, outras evaporam e voltam como chuva nova. Mas todas, sem exceção, chegam ao oceano. As suas boas ações são como essas gotas de chuva. Cada uma delas está encontrando o caminho de volta para você. Algumas chegam rápido, outras demoram, outras fazem caminhos que você nem imagina.
mas todas estão voltando. E quando elas se juntarem, vão formar um oceano de bênçãos na sua vida. Os próximos meses vão ser transformadores para Touro. Não porque a sorte vai cair do céu, mas porque tudo o que você construiu em silêncio está finalmente pronto para se manifestar no mundo visível. A semente virou broto. O broto virou planta. A planta está dando frutos. E os frutos são seus. Só seus. Ninguém plantou por você. Ninguém regou por você. Ninguém esperou por você. Foram as suas mãos, o seu suor, a sua fé, que mantiveram esse campo vivo durante todo esse tempo. E agora que a colheita está madura, seria uma injustiça enorme deixá-la apodrecer no pé por medo de colher. Então vá lá e colha. Com orgulho. Com gratidão. Com a certeza inabalável de que o melhor da sua vida não ficou para trás, o melhor da sua vida está apenas começando. E agora, antes de ir, eu quero que você leve algo muito especial deste momento. Eu quero que você se lembre de quem você é. Você é Touro. Você é terra firme quando tudo ao redor treme. Você é raiz profunda quando os ventos tentam derrubar. Você é paciência quando o mundo pede pressa. E é exatamente por ser tudo isso que você chegou até aqui, inteiro, de pé, com o coração ainda batendo forte apesar de tudo. O que está por vir não é um acaso, é uma consequência natural de tudo o que você é e de tudo o que fez. Cada ato de coragem, cada momento de perseverança, cada noite em claro resolvendo os problemas da vida, tudo isso construiu o caminho que agora se abre diante dos seus olhos. Eu sei que às vezes é difícil acreditar que coisas boas estão a caminho, especialmente quando você já passou por tantas decepções. Mas desta vez é diferente. Desta vez a energia está alinhada. Desta vez o universo está conspirando a seu favor. E desta vez, você está pronto para receber. Não deixe que o medo te roube o que é seu por direito. Não deixe que as vozes do passado apaguem a luz que está brilhando no seu futuro. Você caminhou quilômetros para chegar até este momento, e seria uma tragédia parar agora, justamente quando a linha de chegada está tão perto. Continue. Avance. Confie. Porque o melhor está guardado para quem tem a coragem de ir até o final. A vida premia os persistentes, e não existe signo mais persistente do que Touro. Cada manhã que você acorda e escolhe continuar, cada vez que engole o cansaço e segue em frente, cada momento em que decide acreditar apesar de tudo, você está provando ao universo que está pronto para receber algo grande. E esse algo grande está mais perto do que nunca. Sinta isso no seu coração. Sinta a verdade dessas palavras ressoando dentro de você. E você, meu querido Touro, sempre teve essa coragem. Sempre. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.